Algumas pessoas acreditam que alguns espíritos permanecem onde se deu o momento do seu desencarne até que seja orientado a buscar descanso eterno, ou até que resolva sair por conta própria. Mas dizem também que existem aqueles que insistem em continuar a vagar por este mundo. Mário Sérgio não podia ver uma confusão que já se metia mesmo sem saber do que se tratava. Era valente, metido a bater e a dizer que matava quem atravessasse em seu caminho. E por várias vezes, ele se aproveitou da bebedeira dos companheiros para dar-lhes uns tapas no pé da orelha e derrubar os coitados que já estavam quase derrubados pelo excesso da cachaça. Quem via Mário Sérgio bravo e valente daquele jeito nem se atrevia a pensar que ele morria de medo de faca, e era um medo inexplicável, mas ele se borrava de medo. No auge dos seus 29 anos, ele gostava de sair e dançar seu forró nos finais de semana no baile do Pedro, que ficava ao final da rua principal da cidade, e era um dos poucos locais de entretenimento da pequena cidade, com pouco mais de 5.000 habitantes. Numa noite de sábado, lá foi Mário Sérgio para o forró ver se arrumava alguma coisa além das confusões diárias. Tomou seu banho, se perfumou e rumou para lá. Já na entrada, entre afrontas e olhares desafiadores, ele furou a fila e mal acabara de chegar, já tinha prometido um couro ao seu Nazinho, que era o porteiro do forró, por não querer liberar a entrada de Mário Sérgio naquele lugar. Já no interior do recinto, Mário Sérgio começou a tirar as moças para uma volta. Dança vai, dança vem, e em meio àquelas pessoas, ele avistou o Sebastião e Maria Vilma sentados no canto do salão, namorando e tomando uma cerveja. Não deu outra. O infeliz foi até lá para tirar Maria Vilma para dançar, sem sequer pedir permissão ao marido que a fazia companhia. Maria Vilma não quis dançar com ele e ele a ameaçou. Se você não dança comigo, não dança com mais ninguém. Naquele momento, Sebastião se levantou da cadeira e saiu em defesa da esposa, e Mário Sérgio o peitou, desferindo-lhe um tapa na cara. Ali, o baile parou. As luzes foram acesas e todos ficaram em silêncio. Sebastião, marido de Maria Vilma, tinha saído da cadeia há pouco tempo. Ficou 25 dias preso na cidade vizinha, mas, como era inocente, foi liberado. Todos na cidade sabiam que ele era um homem de gente boa, mas tinha o pavio curto e o sangue quente, e não levava desaforo para casa. Homem de baixa estatura, mas muito corajoso, ele dizia que não existia homem mais homem que o outro, e o que ele não conseguisse resolver na mão, resolveria na bala. Um tapa na cara de um homem não era coisa boa, não. E naquele momento, Sebastião jurou que aquilo não ficaria de graça. O povo do deixa disso foi logo chegando e apaziguando a situação e não teve outra alternativa. O forró acabou mais cedo. O povo, inconformado com a falta de lazer, se dirigiu à praça da cidade e, enquanto uns caminhavam por ali conversando, outros tomavam a saideira que começou lá no Forró do Pedro, no Boteco do Alonso, comentando o atrevimento de Mário Sérgio. Pronto. 2 horas depois do ocorrido, e toda a pequena Paraisópolis já sabia da afronta de Mário Sérgio a Sebastião. E já no domingo cedo, antes mesmo da missa das 8, o assunto não era outro. Padre Aurélio, já sabendo da confusão da noite anterior, pregou sobre o perdão no sermão da missa, já pressentindo o tumulto que aquilo daria. Aconselhou aos fiéis da paróquia que não comentassem mais o incidente para não ferver o sangue de Sebastião, na esperança de que tudo se acalmasse. Ele chegou até a chamar o próprio Sebastião para uma conversa, mas ele estava muito nervoso e envergonhado também. E dizia que lavaria sua honra com sangue,
e que se tivesse de parar na cadeia, seria para pagar com gosto aquela afronta causada por Mário Sérgio, porque a cara dele não era pandeiro para vagabundo meter a mão e ficar por isso mesmo, não. Padre Aurélio, então, mandou chamar a Mário Sérgio e o aconselhou que fosse para a casa de algum parente fora da cidade, para que o decidido Sebastião esfriasse os ânimos. Mas Mário Sérgio, atrevido como sempre, dizia não ter medo dele e ainda disse mais, que bateria na cara de Sebastião novamente se o encontrasse pelo caminho. Não satisfeito em dizer aquilo para Padre Aurélio, Mário Sérgio caiu na asneira de espalhar pela cidade que bateria novamente em Sebastião. E é claro que aquilo chegou aos ouvidos do afrontado em pouquíssimo tempo. Maria Vilma pediu ao esposo que relevasse aquela afronta porque ela temia perder o seu amado ou ter que visitá-lo na cadeia. Mas ele, irredutível, dizia que se permitisse aquele desaforo, seria motivo de piada da cidade inteira. E dizia que não tinha medo de Mário Sérgio. Ele dizia que era pequeno, mas não era pedaço, e não abriria mão de ser respeitado por qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Afinal de contas, ele não desrespeitava ninguém. 65 dias se passaram da confusão, e em uma manhã de sexta-feira, antes de sair para o trabalho, Sebastião combinou com Maria Vilma de se encontrarem na praça no finalzinho da tarde para irem até a venda de Manuel César fazer a compra da semana. Ele recebia semanalmente lá no canavial de seu Paulo, que é produtor de cachaça, e todo o seu dinheiro era para as despesas da casa. E ele era muito atencioso com sua esposa e não deixava lhe faltar nada, e tinha muito orgulho disso. Por volta das 5 horas da tarde, lá estava Maria Vilma esperando Sebastião embaixo da sombra de uma árvore na praça. Ele chegou e, antes de se dirigirem à venda de Manuel César, ele a convidou para tomar um guaraná no boteco do Alonso para espantar o calor. E lá se foi o casal se refrescar antes das compras. Não tinha nem 5 minutos que estavam ali e Mário Sérgio já entrou jogando piada para Sebastião. Maria Vilma, muito nervosa, pediu para o esposo não cair na armadilha do infeliz, e ele, a contragosto, acatou seu pedido, e se levantaram imediatamente para sair do local. E nesta maldita hora, Mário Sérgio inventa de pegar Sebastião pela gola da camisa e dar-lhe um mata-leão, aproveitando de sua baixa estatura para tirar vantagem sobre ele. Mas o que ele não esperava era que Sebastião puxasse o seu canivete da bainha que estava na cinta da calça e lhe desferisse alguns golpes para se defender. Foram 5 estocadas e uma delas pegou justamente na veia femoral, fazendo com que Mário Sérgio sangrasse até a sua morte ali na porta do boteco do Alonso. Com muita confusão e correria, Sebastião foi preso, mas, com tanta testemunha a seu favor, o delegado o liberou para aguardar julgamento em casa, visto que ele não tinha antecedentes criminais, era um homem de bem e estava muito claro que ele apenas se defendeu do ataque covarde de Mário Sérgio. A cidade ficou empolvorosa, não se comentava outra coisa, mesmo porque não tinha o que comentar. Foram dias e dias falando do episódio fatal, e quando os moradores de Paraisópolis começaram a esquecer da coisa, eis que, em uma noite, Alonso se prepara para fechar o boteco, e num olhar de relance, ele percebe um homem na porta de seu estabelecimento, e seu corpo se arrepia todo ao perceber que ali na sua porta estava o espírito de Mário Sérgio lhe olhando com muita raiva. Alonso se benzeu com o sinal da cruz e mal terminou de fechar o boteco, saindo rápido para sua casa. E a partir daquela noite, ele nunca mais saiu sozinho de seu estabelecimento e saía sempre junto do último cliente, deixando a limpeza para fazer no outro dia, com medo de avistar o fantasma de Mário novamente. Padre Aurélio chegou a benzer o local, mas muito pouco adiantou, visto que até hoje
Algumas pessoas que passam na porta do boteco após as 22 horas juram de pé junto ver a assombração de Mário Sérgio ali na porta, mesmo depois de 42 anos de sua morte violenta no local. Isso aconteceu quando eu ainda era criança, mas jamais esquecerei deste episódio e até hoje, quando passo no local, sinto uma coisa ruim, mesmo que seja durante o dia. Acho que aquele espírito fica o tempo todo lá, só esperando o cair da noite para se manifestar para alguns transeuntes. Pelo visto, nem depois de morto, ele se converteu de suas maldades e continua tocando terror na pequena e pacata Paraisópolis. Boa noite.